todos. Uma alegria poder estar aqui nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade. É sempre bom um momento de reflexão nossa. E hoje à noite a expectativa é que a gente possa fazer algumas reflexões, cada um com as suas próprias necessidades, seus objetivos, suas metas, e sobre as suas próprias condições. Então é esse o objetivo nosso hoje aqui. Mais uma vez agradecendo a Deus, a vocês, ao convite, por estarmos aqui hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, o Espírito Lázaro nos dá uma mensagem que de alguma forma pode nos ajudar a compreender um pouco o nosso processo evolutivo, desde o início de nossa criação como Espírito, que não sabemos datar, também não sabemos a forma, mas sabemos que fomos criados um dia por Deus. E um trecho desse item, ele diz o seguinte, que no início da nossa caminhada, nós tínhamos intuições, né? E que passar desses momentos, muito baseado, obviamente, nos instintos, muito instintivos, na coleta de alimentos, etc. e tal, mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Nós fomos trazendo sensações, ou seja, naquele experimentar, naquele testar, nas nossas experiências, não era apenas mais instinto, era também sensações. E após aquelas sensações, o que aconteceu? Com a purificação nossa, com os sentimentos mais enobrecidos, nós então chegamos ao sentimento nobre, específico e central, que é o amor. Então você veja, obviamente que a mensagem é maior do que isso, vocês podem confirmar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente está pegando aqui apenas um retrato, pegamos apenas uma parte, a gente observa que nós vamos numa caminhada de instinto, sensações e sentimentos. E ele, centro desse sentimento, ele nos afirma que é justamente o amor. Só que ele diz que nesse sentimento e com esse amor, nós buscamos inspirações e revelações sobre-humanas. Inspirações e revelações sobre-humanas. E aí tem uma chave para a gente nessa nossa reflexão. Quando ele diz sobre-humanas, ele não está necessariamente dizendo que nós temos que dar fora do corpo físico para alcançar tais sentimentos e tal amor. Não. Ele está dizendo que mesmo aqui na condição humana, física como nós estamos, a gente consegue sair muitas vezes dos nossos problemas, daqueles conflitos existenciais, daquelas vezes discussões sem fim que temos muitas vezes no trabalho, muitas vezes na família, dentro da nossa própria família, nos centros espíritas, nas questões sociais, onde quer que a gente esteja, a gente consegue sair um pouco desse ambiente, dessas condições que emanamos ali, para fazer o quê? Fazer essa ligação com o Pai. Então, sobre-humana, no sentido de sublimar, de purificar, de estreitar essa relação com Deus. Então, quando a gente começa a observar essa nossa trajetória, que não começou ontem, já começou há milhares de anos atrás, através de muitas encarnações que nós tivemos, assim a doutrina espírita nos explica, doutrina reencarnacionista, que nos coloca então que esse processo leva milhares de anos, milhões de anos, para chegarmos hoje daquilo que nós chamamos de nossa melhor versão. Alguém pode imaginar, mas como assim? Eu que acordo, cometo as minhas falhas, meus erros, minhas dificuldades, tenho ainda muito o que progredir e crescer, como essa poderá ser a nossa melhor versão? Porque a doutrina espírita nos explica que a gente não vai regredir nas nossas condições espirituais. Podemos de alguma forma estacionar. Podemos dizer que estamos estacionados nos nossos sentimentos e nas nossas relações. Porém, a gente não regrediu. No livro Renovando Atitudes, do Espírito, ditado pelo Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed nos diz, nesse livro, em um dos seus capítulos, que o amor
é possível que a gente possua esse amor. Ou seja, nós não temos como doar algo que ainda nós não temos. E também, às vezes, cobrar a atitude, o amor de outra pessoa, quando também ela não nos tem. Esse é o ponto, né? Então, muitas das vezes, nós queremos cobrar, às vezes, a pessoa, né, de uma forma, às vezes, até egoísta, que você me ama, que você faça isso, que você faça aquilo, mas a pessoa ainda não tem aquilo, como nós também ainda estamos desenvolvendo esse processo de amor. Então, uma regra que fica para a gente também é o seguinte: nós doamos e damos aquilo que nós já temos condições hoje de fazer. Então, a reflexão que nós podemos fazer é como que está o grau, como que está a régua, como que está a escala desse amor que nós carregamos dentro de nós. Veja, é uma reflexão individual. Não cabe a gente regular necessariamente pôr a régua no outro, pôr a escala no outro, porque só nós sabemos verdadeiramente os sentimentos que nós carregamos. No livro Jesus e a Caridade, de autoria espiritual de Joana de Anjos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, primeiro livro da sua série psicológica, ela nos diz o seguinte: o processo de evolução constitui um espírito um grande desafio. Veja, um grande desafio. Esse processo de evolução exige da gente um esforço contínuo, um esforço diário. E obviamente nós vamos tropeçar, vamos levantar, vamos tornar cair novamente, assim como Jesus nos dizia. Quando Jesus encontrava com alguém e aquela pessoa que estava ali cabisbaixo, com problemas, sem esperança na vida, ele ajudava às vezes com a palavra, ajudava às vezes, né, muitas vezes com o processo de cura, como no Evangelho nós podemos encontrar. Ele dizia então para essas pessoas o seguinte: o que ele dizia para nós, para aqueles que ali estavam? Levante e ande, levante e siga. E nesse processo que Joana de Anjos nos traz, né, esse esforço que nós devemos fazer para cada vez mais sermos pessoas cada vez mais amorosas, ela traz um ponto interessante, que ela diz que quando a gente cai e precisamos levantar, e levantamos muitas vezes, é o tropismo do amor. Veja a palavra que ela utiliza, o tropismo do amor. O que ela quer dizer com o tropismo do amor? O que é o tropismo? É aquilo que geralmente faz com que os seres cresçam, sobretudo as plantas. Então ela faz uma analogia do seguinte, que esse esforço, né, é isso que chega para nós, quando a gente cai por algum motivo, por uma falha, por outro, faz com que a gente levante, é essa ligação com o amor que faz com que a gente novamente levante. Então, quando Jesus lá, aqui esteve conosco, fazia esse movimento de fazer com que a pessoa se levantasse, o que ele estava mexendo com aquela pessoa era o amor que ela carregava dentro dela. Ele fazia com que a pessoa se sentisse naquele momento confiante através da sua fé. O que é a fé, senão a própria confiança? A fé não é simplesmente acreditar, a fé é confiar, lá do latim, no físico, ou seja, nós precisamos confiar. O que Jesus fazia e movimentava naquele instante dentro de nós, dentro daquelas pessoas, é o que? É mexer com a fé, é mexer com o amor daquela pessoa, e obviamente o brilho, a iluminação que fazia. E ela diz mais, que esse crescimento não é legal, não é um crescimento repentino, não é de um dia para a noite, não é simplesmente como mudar de ideia, é um esforço de degrau a degrau, não é uma rampa que vamos subindo, escalando, etc, né? É um degrau. Então nós precisamos desse processo nosso de evolução, né, que o Espírito colocou mais para a gente no Evangelho, que aqui eu trouxe, o Lázaro, é perceber que nós estamos nesse degrau, subindo. E essa interação com o mundo espiritual é muito importante para nós. Quando a gente faz, por exemplo, uma prece, e aí a prece aqui foi feita, né,
lembrou, começou notadamente falando sobre a louvação, né? O louvor que se pede na prece. Quando, por exemplo, nós estudamos a lei da adoração lá na terceira parte do livro dos Espíritos, nas leis morais, e a lei da adoração nos diz que nós devemos na prece fazer 3 coisas. Devemos o quê? Louvar, agradecer e pedir. Louvar, agradecer e pedir. Então, nós podemos pedir sim. Nessas quedas que nós damos, nós podemos pedir. Quando a gente vai olhar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea das preces, existem preces específicas também para as questões materiais. Então, quando a gente, por exemplo, tem alguém com problema de saúde, às vezes alguém, por exemplo, tem um pai ou a mãe que às vezes está precisando trabalhar, não encontra as condições, veja, ela pode sim fazer a prece por ela, por outro, para melhorar as suas próprias condições. Apesar de que hoje nós estamos falando aqui da iluminação moral e espiritual, mas é possível fazer. Então, quando Joana de Ângeles nos diz sobre esse crescimento gradual, ela está dizendo que a gente precisa. E ela diz: conseguir o estágio mais alto significa triunfar. Olha só, triunfar. Quando a gente conseguir chegar a essa condição, iluminando cada vez mais a nós mesmos pelos nossos pensamentos inicialmente, e sentimentos, óbvio, e também pelas nossas ações, nós vamos buscando essa auto-iluminação. E quando nós chegarmos ao seu ponto de auto-iluminação, é o que ela chama de triunfar. Nós iremos triunfar. No Sermão do Monte, por exemplo, lá no Evangelho, no capítulo 5, especificamente no item 14 do versículo, nós temos que lembrar que o evangelista Mateus trouxe nas palavras de Jesus, porque vós sois luz. Vós sois luz. E ele diz mais: não se pode ocultar uma cidade que está sobre um monte. O que Jesus quis dizer que nós, e obviamente ele dizia aqui para os discípulos naquele Sermão do Monte, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Que nós somos essa capacidade, nós temos essa capacidade potencial de sermos luzes. E quando ele diz que não pode esconder uma cidade sobre um monte, ele está dizendo que essa cidade já está para brilhar, ela já está para iluminar, só precisa fazer os ajustes necessários para que ela possa ser iluminada. Mas já é uma condição nossa, da nossa essência, é uma condição nossa do próprio Pai. Seja, se Deus é soberanamente bom e justo, se Ele carrega consigo em potencial todas as qualidades, todas as virtudes em potencial no superlativo, nós que somos filhos dele, trazemos conosco essa herança. A questão é que muitas vezes nós esquecemos. É questão que muitas vezes aqui encarnados, por todas as tribulações, por todas as questões que nós passamos no dia a dia, dentro da nossa família, os conflitos, etc. e tal, no trabalho, nós esquecemos disso. E essa luz ela vai se apagando, ela vai reduzindo, ela vai cada vez ficando mais fraca. E o que Jesus disse para eles: não, essa luz não pode ficar fraca, essa luz não vai ficar fraca, porque nós nascemos para brilhar. Esse é o ponto. E aí no Sermão do Monte nós podemos também lembrar, e alguém pode estar se perguntando assim: nossa, mas eu ainda não sou essa luz, nós não somos essa luz ainda. Mas nós temos que lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que nos coloca Allan Kardec, que diz: reconhecereis os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para dominar as suas mais inclinações. Então essa luz que nós estamos falando, invariavelmente, diretamente proporcional ao esforço que nós fazemos nessa existência. O quanto nós vamos encontrar de luminosidade, o quanto nós vamos conseguir, ainda não sabemos. Depende das nossas ações. Mas uma coisa é imperativo categórico, que para conseguir nós precisaremos do nosso esforço. Para quê? Para que surja essa transformação moral e que a gente aos poucos possa deixar essas inclinações cada vez para trás. Por exemplo, no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi lido aqui a parte inicialmente pelo nosso amigo aqui no início, Emmanuel diz
que disse uma seguinte situação, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele fala: o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades da nossa própria vida. O que Emmanuel quer dizer com isso? Gente, não vai ser no banho-maria, não vai ser na água morna, não vai ser no mar tranquilo, não vai ser no céu de brigadeiro que a gente vai forjar dentro de nós isso. Então, os obstáculos que nós encontramos, e daquelas pequeninas pedras que nós encontramos pelo caminho, e essas são perigosas, porque essas muitas vezes a gente não enxerga, né? A gente não tropeça em pedras grandes, já repararam? Ninguém está na rua, pega uma pedra grande e tropeça e cai, né? Porque a pedra grande, aquilo que chega aos nossos olhos, a gente observa logo. O problema são aquelas pequenas pedras do dia a dia, no caminho, né? Então, quando a gente tem uma relação conflitante, né, em um determinado ambiente, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que seja, essas são as pequenas pedrinhas que nós temos que observar. E a gente pensa que aquilo é que está ofuscando a nossa luz, é aquilo que está impedindo que a nossa luz brilhe, quando na verdade é aquilo que é a alavanca para fazer com que a nossa luz apareça, porque ali nós vamos desenvolver o quê? As virtudes que carregamos dentro de nós. Olha, se nós não tivermos uma condição, se nós não tivermos uma oportunidade, se nós não tivermos esses momentos para apresentar, para se colocar, para se perceber, para se autoconhecer e para sentir as coisas, qual momento será? Qual momento será? Se a gente quer testar a nossa paciência, vai ter que ser assim como nós também testamos de tantas outras, né? Quantas pessoas ele está pensando, nossa, que paciência que eu tenho que ter com os pau, né? E assim a gente tem que pensar, se nós queremos a paz, é interessante o movimento de paz, né? O movimento de paz no mundo é muito interessante se a gente observar sobre uma ótica não ideológica. Se a gente observar os conflitos, né, a gente acaba sempre tomando parte de uma parte de outra, quando na verdade está todo mundo perdendo. Está todo mundo perdendo. Então a nossa prece não vai para um lado, não vai para o outro. A nossa prece é para quem sofre. Se imagina Jesus em qualquer região, e aqui eu não estou sendo específico para nenhum exatamente, pode ser aqui no Brasil, em qualquer outro mundo, se Jesus ali estivesse, pensa direitinho, por uma questão lógica daquilo que a gente entende do Evangelho. Se Jesus estivesse nessa área de conflito, ele ia ajudar e escolher quem ajudar? Não, porque você pensa assim, não, porque você pensa daquele jeito. Não, Jesus escolheria quem? Escolheria alguém? Sim ou não? E por que nós escolhemos? E por que nós escolhemos? Não é verdade? Então a gente tem que pensar com essa lógica. Ah, mas Jesus é um modelo e guia. Sim. Por isso que Jesus é um modelo e guia. Porque é nele que a gente vai buscar a nossa condição, os nossos exemplos. Ah, mas eu não consigo fazer ainda. Ok, nós não conseguimos fazer. Mas são os exemplos que a gente tem que seguir. Se hoje nós não conseguimos, não significa que amanhã, e esse amanhã pode que vai levar algum tempo ainda, é verdade, né? A gente não possa fazer. Mas tomar partido, quando na verdade todos sofrem, é que é um ponto que a gente precisa avaliar nas nossas reflexões. E ele diz mais, agora no livro Fonte de Vida: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Olha só, imagina, pessoal, imagina cada um agora que está aqui nesse momento, depois quem estiver ouvindo. Nas palavras de Emmanuel, ele diz que a missão da luz é clarear sombras, varrer sombras, clarear caminhos e salvar vidas. Imagina o potencial que cada um tem dentro de si, cada um de nós temos, poder e contribuir para o outro, contribuir para a gente. Que sombras são essas que Emmanuel fala? São as dificuldades nossas no dia a dia. É aquela ideia, pessoal, que muitas vezes chega para a gente assim: ah, você está começando aquele trabalho voluntário lá, aquilo é muito difícil para você. Mas aquele horário é complicado, você tem aquele seu compromisso lá, que é difícil de sair, né? Ah, mas você não tem capacidade.
seja por um motivo ou outro, não vou nem entrar aqui no mérito da luz, mas acabou a luz, e de repente a gente está lá em casa, a luz começa a querer piscar assim, não é isso? A gente fala, opa, essa luz vai voltar, mas a luz está lá. São esses momentos que a gente tem essas ideias. Nós podemos fazer aqui uma analogia, um paralelo. São esses momentos que nós temos ideias. Só essa luz que começa a piscar na nossa mente, nos nossos corações. Só que a gente não alimenta aquilo. E daqui a pouco a gente faz gaveta. Esquece. Então aquele voluntariado, aquela vontade de querer, quando a gente sai de um estudo, sai de uma situação, sai de outro, escuta uma música, escuta uma palestra, etc e tal, né? Um amigo dá uma palavra, um sorriso que a gente encontra, que a gente, nossa, agora, vamos e tal. Aí daqui a pouco a gente, Aí daqui a pouco a gente sobe de novo e é o tropismo do amor. Nós precisamos desse tropismo do amor que a Joana faz, né? Para que a gente possa o quê? Quando a gente sentir que está aquecendo aquele momento, chama lá a pessoa que vai poder nos ajudar. Olha, eu estou aqui, vamos começar esse negócio logo, antes que eu desista, né? Então, são essas sombras que acontecem com a gente. E ele diz: missão se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que serve de base. Que combustível é esse que Emmanuel nos diz que serve de base, pessoal? O amor. O amor. O amor é o combustível que nos serve de base. Jonas de Anjos nos diz em outro livro, né, que nós precisamos do amor para ter a caridade. Porque a gente vai colocar esse amor em ação, nós vamos encontrar aquilo que tanto nós chamamos de caridade. Então, isso que Emmanuel nos fala, né, que o que nós precisamos para alcançar essa missão, para tirar essas sombras, para salvar vidas, para salvar que pelo menos que sejam as nossas próprias vidas, né? É isso. E no outro dia ele diz mais: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta do santuário do Evangelho. Palavra de Emmanuel. Ou seja, vai ter que ter um sacrifício, vai ter que ter algum esforço, não é verdade? Senão vai lembrar o que o apóstolo Paulo nos falava da letra morta do Evangelho, né? Em que a gente vai, por exemplo, toda semana estudando, toda semana lendo, toda semana estudando, toda semana lendo. A pessoa às vezes decora todos os versículos, todos os capítulos imagináveis, né? Mas não sente às vezes absolutamente nada ainda, né? Então não é letra morta, né? O Evangelho ele é vivo. Ele precisa, mesmo que a gente ainda não consiga fazer, e certamente não conseguimos fazer tudo o que nós precisávamos nesse momento, algumas coisas, na verdade, comprometidas no planejamento reencarnatório, mas que a gente faça já alguma coisa, que a gente já se movimente, que a gente já possa fazer algo. E ele diz no outro livro, Seiva de Luz, toda criatura, acho que essa aí é espetacular, que é Emmanuel coloca. Ele diz: toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Bonito isso, né? Somos uma fonte de luz porque nós somos uma fonte de amor. Acreditar que somos uma fonte de amor, confiar que nós somos uma fonte de amor, é basicamente confiar em Deus. É confiar em Deus. Porque se nós não vemos, se nós não percebemos, não sentimos e não entendemos dessa forma, é como se nós não acreditássemos que viéssemos de um Deus onde tem isso em sua plenitude, que é o amor. Entende como é que é a lógica? E ele diz mais, em Mateus, mudando aqui, né? Em Mateus, no capítulo 7, nós vamos lembrar daquela passagem que Jesus dizia que nós podemos pedir que obteremos, bater a porta que ela será aberta. O que quer dizer essas palavras para a gente, pelo menos nessa reflexão, nesse recorte que nós podemos fazer nessa noite de hoje? Que precisa de movimento nosso, precisa de ação nossa. Nós não temos como alcançar tudo isso sem esse movimento. E que movimento é esse? A gente busca da reflexão, como Santo Agostinho, por exemplo, fala no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma mensagem já muito conhecida dentro da doutrina espírita, em que ele pede para que nós possamos fazer as reflexões antes de dormir, por exemplo.
área de autoconhecimento. Ele diz: passe o filme, avalie como foi o seu dia, como você acordou, como foi o seu primeiro falar com seus familiares, se é que vocês estão com familiares ou com amigo, como foi a sua ida ao trabalho, como foi o seu trabalho dentro de casa ou fora de casa, como foi aquela ligação que você fez, como foi aquilo que você falou, o que nós consumimos de leitura, o que nós consumimos em vídeos, em mensagens, né? Em redes sociais. Faça uma análise, pega aquilo tudo ali, passa um cheque, faz ali uma análise sobre aquilo, o que daquilo de fato foi relevante para as nossas vidas, o que nós podemos tirar dali e colocar: bom, isso aqui eu posso utilizar amanhã, isso aqui eu posso reforçar amanhã. Não, olha, mas isso aqui eu perdi meu tempo, eu perdi minutos, eu perdi horas, às vezes, em discussões infrutíferas, muitas vezes, que de nada vai adiantar para o nosso processo de evolução. Façamos essas análises e, logicamente, nós vamos perceber que muitas daquelas coisas ali nós poderíamos não ter dado o devido valor que naquele momento nós temos. A gente reclama tanto de tempo, né, que nós temos sem tempo, falta tempo, isso. Hoje tudo se resume, o problema na falta de tempo. Mas interessante que a gente precisa fazer um exercício antes. O tempo que nós temos, o que nós estamos fazendo com ele? É possível que com essa reflexão a gente exclua algumas coisas dali, e a gente começa a ter um tempo que a gente achava que nós não tínhamos. Nós já paramos para fazer isso? Organização do tempo? Paramos para ver? Aí sim, se nós levantarmos tudo ali, elencarmos tudo aquilo que de fato é importante no dia, e a gente chegar à conclusão que ainda falta o tempo, a gente vai ter que priorizar. E prioridade, pessoal, não é tudo. Prioridade é prioridade. A gente fala assim: eu tenho prioridade. Aí você vai pegar uma lista, a pessoa sabe uma lista de 50 coisas. Pode parar por aí, porque nós podemos ter 50 prioridades. Então já não é mais prioridade, concorda? Porque nós vamos conseguir fazer aquilo tudo ao mesmo tempo. Então fica para aí, a gente, esse movimento, né? E o que nós estamos pedindo para a gente poder obter? Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 7. Qual é a qualidade das nossas solicitações? O que nós estamos pedindo? Tem sentido com o nosso propósito? Tem sentido com esse renascimento, esse crescimento, esse desenvolvimento da luz dentro de nós? Bater a porta, depois que a porta abrir, eu vou atuar como? O que eu vou fazer depois que a porta abrir? Eu vou voltar? Eu vou continuar agindo da mesma forma? Ou após a abertura dessa porta, eu vou tentar fazer um esforço para que eu aja de forma diferente? No livro de Carlos Lacerda, do autor Carlos Lacerda, que é Chico Xavier, sobre a sombra do abacateiro, ele diz que, esse autor diz que muitas vezes ele estava lá com Chico Xavier, obviamente quando ele estava aqui conosco. Chico Xavier, ele pegava um determinado dia, então ele se reunia com as pessoas, em um determinado lugar, embaixo dessa abacateira, por exemplo, e ele então começava ali a falar algumas palavras, olha, tem algumas palavras, e depois, obviamente, ele fazia o trabalho de servir também as questões materiais, tá? E todo mundo ficava ali, por esperar, o que o Chico vai falar hoje, o que o Chico vai falar hoje e tal. E Carlos Lacerda diz nesse item, que determinada vez ele estava lá, que o Chico Xavier, quando ele iniciar a palavra, ele contou o ponto hindu. É isso mesmo, o Chico Xavier contou, passou para as pessoas um ponto hindu. E esse ponto hindu dizia o seguinte: certa vez haviam dois irmãos. Esses dois irmãos, então, eles, querendo buscar a purificação, a pureza dos seus corações, eles fizeram basicamente um acordo. Que acordo foi esse que esses dois irmãos fizeram? Eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos nos separar, você vai seguir a sua vida, eu vou seguir a minha, mas daqui a 20 anos nós vamos nos encontrar. 20 anos, esses irmãos. E aí um foi fazer o quê? Um foi para um local
sua vida. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. Então esses dois irmãos pontualmente se encontraram naquele mesmo local. Um passou com a sua família nas dificuldades diárias e o outro continuou lá no monte. Esse que estava no monte, né, fazendo a meditação, a prece, apareceu com uma túnica branca, alva, limpa, e o outro apareceu todo estropiado, machucado, com roupas, estava assim, numa situação realmente muito difícil. Esse que ficou com a sua família, com a sua vida no dia a dia. E aí então, eles foram até o anjo. O anjo então decidiria ali qual dos dois chegou à purificação, chegou ao seu trabalho, percorreu o caminho para purificar. E aí então, o anjo disse: olha, o segundo. Aí o irmão que estava lá no monte, né, na meditação, na oração, estava lá: não, mas como assim? Você veja a situação dele. Olha como é que ele está, nem mal vestido, todo quebrado, machucado, etc. e tal. Como pode ele ter conseguido a pureza nesse coração? Não é possível isso? Veja a minha condição aqui. E ele ainda completou, esse irmão: olha, eu caminhei pelos Ganges, pelo rio Ganges, sem molhar os pés. Ou seja, ele querendo impressionar, né? Olha, eu caminhei no Ganges, atravessei o rio, sem molhar os pés. Que aí o anjo falou: ah, meu irmão, para caminhar sobre o rio Ganges sem molhar os pés, basta você ter uma pinguela. Basta você ter um objeto, uma canoa, um barco, um tronco. Você não precisava ficar 20 anos para isso, né? E ele reforça então nesse processo de meditação. Não que o processo de meditação, entendam, né? Não que a questão da prece, a questão é só a meditação de só, né? Nós vamos fazer a meditação sim, vamos fazer a prece, logicamente sim, né? Mas tem trabalho a fazer. Então aquele irmão volta. O que ele quer dizer? O que nós queremos dizer com essa historinha? Que a iluminação nossa, a pureza dos nossos corações, essa luz que tende a brilhar em nós, ela invariavelmente vai se dar no dia a dia, nas nossas ações com os nossos. Com os nossos. Ah, mas aquele filho, ah, mas aquela irmã, mas aquele pai, mas a herança que ficou, aquela confusão toda, isso tudo se resolve. Mas vai ser nesse momento, nessa dificuldade, que a gente vai ter. Então a gente vê pais e filhos que não se falam há anos, irmãos que não se falam há anos. Essas são dificuldades. Quando você consegue resgatar isso, quando você consegue essa reconciliação, quando você consegue pedir perdão, quando você consegue deixar de julgar, quando Jesus nos pedia, quando a gente consegue abraçar, quando a gente consegue a paz, quando a gente consegue o amor, quando a gente consegue sentir essas vibrações ao ponto de perdoar e pedir desculpas e agradecer pela oportunidade, esse é o ponto de iluminação. Essa é a lâmpada que acende dentro de nós. Se não for assim, não tem como. Se for assim, nós não vamos conseguir. Se não for assim, não vai. É no dia a dia, é no trabalho, é com o patrão, é com a patroa, enfim, são nesses processos que a gente vive, convive, aprende e desenvolve. Francisco de Assis, no livro chamado Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, o autor. Aliás, Francisco de Assis tem diversos livros, né, que foi falado da vida dele. Miramês, o Psicografia de Miramês, não, ditado por Miramês, Psicografia de João de Maia, um outro livro interessante. Esse, Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, um livro muito interessante, que ele traz as reflexões, o autor traz as reflexões de Francisco. Ele traz o processo de Francisco das suas dificuldades que tinham com seu pai. Nós sabemos da dificuldade. O pai comerciante, querendo que o filho seguisse aquela vida ali dele. E Francisco de Assis seguia, trabalhava, até o ponto que certo dia ele estava lá junto ao comércio do seu pai. Chega determinado dia, bate a sua porta, pedindo, e ele então vira para o mendigo e fala: olha, você vai embora daqui. Isso antes da transformação, tá, pessoal? Por favor. Vai embora daqui. Ele, Francisco de Assis, fala, né? Não era o santo de Assis ainda, né? Obrigado.
fala o seguinte: olha, e aí depois que ele cai dentro da consciência dele, quando ele faz esse ato, ele corre para fora do seu comércio, vai em busca daquele mendigo e dá tudo que ele tem para ele. Aquele ali é um processo de quê? De autoavaliação, de auto-reconhecimento. E ele, com o tempo, que pensava através do seu sonho, que ele iria transformar, reconstruir uma igreja que tinha próximo à sua casa, fisicamente. Na verdade, depois ele percebe que a sua grande missão era a fraternidade, era construir a fraternidade entre os homens, unir os homens. É isso. E no livro chamado Em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl, que se encarnou alguns anos atrás, ele diz uma coisa muito interessante: a pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra, quando ela espera, ou perante a uma pessoa que ama, ela não vai desperdiçar mais a sua vida. Ela não vai, ele que passou no campo de concentração, de Auschwitz e tantos outros, não vai mais. Inclusive, nesse livro, ele reconhece que aquelas pessoas que estavam ali, que conseguiam muitas vezes passar pelas dificuldades, que tinha naqueles campos de concentrações, é aquela pessoa que tinha um propósito de vida. Aquela pessoa que muitas vezes falava assim: quando eu sair daqui, mesmo sem saber que ia sair, quem vai dizer isso? Mesmo sem saber, ele dizia: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou construir fazer aquilo. É o propósito das nossas vidas. É isso que alimenta a nossa alma, é isso que ilumina a nossa alma. Qual é o nosso propósito, qual é a nossa obra? Porque aqui nós estamos fazendo nessa vida, nessa existência. Então vale para a gente essa reflexão. E nesse processo, Dom Francisco de Assis, ele começa a sua caminhada aqui. Quando ele percebe isso, ainda jovem, com 20 e poucos anos, quando ele percebe isso, ele muda a trajetória da sua vida. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, é a mesma coisa. Ele muda a trajetória da sua vida. E nós temos a capacidade de mudarmos a trajetória, o caminho das nossas vidas. Esse é o ponto. E eu queria aqui, para caminhando aí para o nosso final, dizer que nós precisamos confiar e acreditar que nós nascemos e estamos aqui para fazer aquilo que nós temos de melhor primeiro. Nós temos dificuldades? Temos. Equívocos? Temos. Erramos. Mas nós temos que aprender a levantar. Nós temos que olhar dentro de nós, olhar quais são as minhas potencialidades, quais são as nossas potencialidades, aquilo que eu já posso colocar em favor do outro, aquilo que eu posso colocar em favor de mim. Nós precisamos enxergar, porque se ninguém enxergar isso, se nós não enxergarmos isso, delegarmos para outro, nós teremos dificuldade. Porque é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de autorrealização, é um exercício de introspecção. É aquele deserto que Jesus às vezes nos contava. Podemos trazer aqui também uma figura metafórica, por que não? De quando ele ia, fazia suas reflexões, se conectava com Deus. Quanto disso nós trazemos para a nossa vida? Para essa introspecção, para essa reflexão, para essa ligação com o Pai. Uma vez terminando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falávamos ali dos espíritos protetores e anjos guardiões. Uma pessoa no final falou que assim: olha, eu acho isso tudo muito bom, eu acredito tudo nisso, mas quando eu quero fazer prece mesmo, eu faço direto para Deus. Eu falei: glória a Deus, você faz a Deus, não há problema algum, não importa. Ele vai fazer a Deus, vai ter os intermediários, vai ter os intercessores sempre até chegar a Deus. Isso não é um problema, mas nós precisamos enxergar isso, reservar um tempo para a gente, que muitas vezes nós não reservamos. E para finalizar agora sim, eu queria ler um pequeno trecho da carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo, né? Uma das cartas que ele caminha àquela região. Ele manda uma carta aos Filipenses, um trecho pequeno apenas que eu peguei aqui, que eu entendi que esse trecho poderia nos ajudar, talvez, nesse momento. Ele diz o seguinte, Paulo de Tarso:
oração, as súplicas e a ação de graça. E ele finaliza: e a paz que excede toda a inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que assim seja.